Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós faremos a leitura do Informativo de Jurisprudência número 748 do Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ. Esse material é comentado pelo professor Márcio Cavalcante, do site Dizer o Direito. É um material gratuito e disponibilizado lá no site dele. Então, se você ainda não conhece, corre lá, confere e baixa seu material para seguir aqui na nossa leitura, tá ok? Então, começando aqui com o direito administrativo. Concursos públicos. A exigência dos requisitos previstos em edital para nomeação em cargo público não pode ser afastada por legislação posterior mais benéfica ao candidato. Importante. Caso adaptado. Em 2014, foi aberto concurso para assessor administrativo. O edital, com base na lei estadual, exigia como requisito para o cargo bacharelado superior. João foi aprovado, mas ainda não havia sido nomeado. Em abril de 2018, a lei estadual foi alterada e o requisito para o cargo de assessor administrativo passou a ser graduação em geral. Em maio de 2018, João foi nomeado e apresentou seus documentos, dentre ele, seu diploma de tecnólogo. Tecnólogo é um diploma de graduação, mas não é um diploma de bacharelado superior. Assim, João não preenchia os requisitos do cargo segundo o edital, mas atendia os requisitos se considerarmos a lei vigente na época da posse. O STJ decidiu que ele não tem direito à posse. A entrada em vigor de nova legislação em momento posterior ao edital do certame e à homologação do concurso não pode ter aplicabilidade ao concurso público já realizado e homologado, seja para prejudicar, seja para beneficiar o candidato, em face da isonomia entre os participantes, só podendo a nova legislação ser aplicada aos concursos abertos após a sua vigência. Não se aplica para o presente caso a súmula 266 do STJ. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. A ratio essendi da súmula 266 do STJ é no sentido de que os requisitos que foram exigidos no edital do certame para o exercício de determinado cargo público devem ser comprovados no momento da posse. Serviços públicos. A demora da administração para apreciar o pedido de autorização para funcionamento de rádio comunitária não legitima o Poder Judiciário a conceder, ainda que em caráter precário, o direito de continuidade das atividades. A competência para outorgar e renovar concessão, permissão e autorização de rádios e TVs é do Poder Executivo, com posterior referendo do Poder Legislativo, nos termos do caput, parágrafo 1º do artigo 223 da Constituição Federal de 1988. Não há espaço, portanto, para o Poder Judiciário interferir em tal questão, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Contratos administrativos. A substituição da contraprestação inicialmente ajustada no contrato de concessão, sem alteração dos demais encargos e das obrigações previstas entre as partes, ofende a ordem pública administrativa. A queda de arrecadação fiscal de município contratante, advinda da redução do preço do barril de petróleo no mercado internacional, não constitui motivo suficiente para a redução da contraprestação devida à concessionária de serviços públicos, se essa contraprestação não estiver vinculada contratualmente à variação do preço do petróleo. Temas diversos. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute o indeferimento de bolsa do ProUni. O ProUni, Programa Universidade para Todos, instituído pela Lei nº 11.096 de 2005, tem como objetivo facilitar o ingresso nas instituições de ensino superior privada àqueles que não teriam condições de arcar com os custos. O ProUni é um meio de acesso ao ensino superior controlado pelo Ministério da Educação, órgão integrante da União. Além disso, a União contribui para a manutenção do programa com isenções fiscais previstas no artigo 8º da Lei nº 11.096 de 2005. Considerando o exposto, há de se reconhecer a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação em que se postula a anulação
de indeferimento de bolsa do ProUni, ou, de forma subsidiária, a concessão de novo prazo para apresentação de documentos cuja falta justificou o indeferimento. Direito civil. Nome. Não é possível adicionar um sobrenome apenas para homenagear a avó. Por outro lado, é possível sim acrescentar um sobrenome para se diferenciar de um homônimo que responde a processo criminal, o que vem gerando prejuízos ao autor. Importante: caso adaptado. O autor ajuizou a ação pedindo para incluir o sobrenome de sua avó materna. Foram invocados dois argumentos para se autorizar a retificação. 1. A pretensão de homenagear a avó materna. 2. O autor explicou que é advogado e professor de Direito Processual Penal e que, ao pesquisar seu nome no Google, aparece um homônimo, ou seja, um outro homem com o mesmo nome dele e que responde por processos criminais. Essa homonímia vem causando confusões e lhe gerando prejuízos profissionais, já que seus trabalhos são pesquisados com frequência na internet. O primeiro argumento não foi acolhido pelo STJ. A simples pretensão de homenagear um ascendente não constitui fundamento bastante para configurar a excepcionalidade que propicia a modificação do registro. Por outro lado, o segundo argumento foi aceito pelo tribunal. A existência de um homônimo que responde a processo criminal, ainda que em outro estado da federação, pode ensejar um constrangimento capaz de configurar o justo motivo para fundamentar a inclusão do patronímico. Responsabilidade civil. Não foi concedida indenização para indivíduo que, narrado como agressor em uma reportagem jornalística, teve sua fotografia divulgada. Caso adaptado. Uma modelo internacional veio visitar o Brasil e foi jantar em um restaurante. Na saída, houve muita confusão entre os jornalistas e os seguranças. Um homem que aparentemente acompanhava o staff da modelo desferiu um soco na repórter que estava no local. Esse fato acima foi narrado em uma reportagem da revista, tendo sido divulgadas na matéria fotografias da confusão, incluindo imagens do agressor. Não há que se falar em indenização neste caso. A utilização de fotografias que servirem tão somente para ilustrar matéria jornalística sobre fato ocorrido e narrado pelo ponto de vista do repórter não constitui, per se, violação ao direito de preservação de imagem ou de vida íntima e privada de outrem, não havendo que se falar em causa para indenização por danos morais. Condomínio. O dever de pagar aluguel ao outro coproprietário pelo uso exclusivo do bem comum configura-se como obrigação propter rem e, por esta razão, enquadra-se na exceção prevista no inciso 4 do artigo 3º da Lei nº 8.009 de 90, para afastar a impenhorabilidade do bem de família. Importante. Caso hipotético. Pedro e Antônio eram coproprietários de um imóvel. Ocorre que Antônio ficou utilizando esse imóvel durante anos com exclusividade, usando-o para sua moradia com a família. Diante disso, Pedro ajuizou ação de arbitramento de aluguéis contra Antônio. O juiz julgou o pedido procedente e condenou Antônio a pagar 60 mil em favor do autor. Pedro iniciou o cumprimento de sentença e pediu a penhora do aludido imóvel, no qual Antônio ainda mora com a sua família. Antônio alegou a impenhorabilidade argumentando que se trata de onde ele mora, sendo, portanto, considerado bem de família, nos termos do artigo 1º da Lei 8.009 de 90. O STJ admitiu a penhora. Ao interpretar o inciso 4 do artigo 3º da Lei nº 8.009 de 90, o STJ chegou à conclusão de que as obrigações propter rem estão incluídas nesta exceção. Em outras palavras, se a obrigação for propter rem, ela pode gerar a penhora do bem de família. O dever de pagar aluguel pelo uso exclusivo do bem comum configura-se como obrigação propter rem e, por esta razão, enquadra-se na exceção prevista no inciso 4 do artigo 3º da Lei nº 8.009 de 90, para afastar a impenhorabilidade do bem de família. A obrigação do coproprietário de pagar aluguéis do imóvel que este utiliza com exclusividade, como moradia por sua família, em favor do outro, configura-se como propter rei
REM, afastando, assim, a impenhorabilidade do bem de família. Casamento. Regime de bens. Nas hipóteses em que, encerrada a convivência mora uxório, mas ainda não decretado o divórcio, o bem gravado com cláusula de inalienabilidade temporária não integra o patrimônio partilhável. Caso adaptado. Em maio de 2006, João recebeu a doação de uma casa do município. No termo de adesão firmado com a prefeitura, constou expressamente uma cláusula de inalienabilidade temporária de 10 anos. Em maio de 2012, João se casou com Regina, sob o regime de comunhão universal de bens. Em maio de 2013, houve a separação de fato do casal. Em maio de 2015, João ajuizou a ação de divórcio. A sentença foi prolatada em setembro de 2016. A casa recebida pelo município não deverá entrar na partilha. A separação de fato se deu em março de 2013, quando ainda vigorava a cláusula de inalienabilidade e, consequentemente, o imóvel doado não integrava o patrimônio do casal, de modo que a sua incomunicabilidade deve ser reconhecida, com a exclusão do bem da comunhão, conforme determina o artigo 1668, inciso 1, do Código Civil. Artigo 1668. São excluídos da comunhão, inciso 1, os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Direito empresarial. Falência. Em contrato garantido por hipoteca, a efetivação de penhora sobre o bem dado em garantia, por si só, não impede que o credor requeira a falência do devedor com fundamento no artigo 94, inciso 2, da Lei nº 11.101 de 2005. Caso hipotético. A empresa contraiu um empréstimo com o banco. Como garantia, a empresa ofereceu um galpão em hipoteca. A empresa não pagou o empréstimo, motivo pelo qual o banco ajuizou a execução contra a devedora. O juiz determinou a penhora incidente sobre o bem dado em garantia. Ocorre que o galpão foi avaliado em valor inferior ao necessário para pagamento da dívida atualizada. Diante disso, o banco pediu a falência da empresa com fundamento no artigo 94, inciso 2, da Lei nº 11.101 de 2005. A falência pode ser decretada. A efetivação de penhora sobre bem hipotecado, por si, não impede que o credor hipotecário, ou melhor dizendo, não impede que o credor hipotecário exequente requeira a falência do devedor com fundamento no artigo 94, inciso 2, da Lei nº 11.101 de 2005. Isso porque, se o referido bem não for suficiente para liquidar a integralidade da dívida, inexistindo pagamento, depósito ou ainda indicação de outros bens à penhora pelo devedor, resta caracterizada a execução frustrada, disciplinada no referido dispositivo. A inidoneidade do bem penhorado, ainda que objeto de garantia real, pode revelar-se em momento ulterior ao da constrição ou da hipoteca, o que deve ser aferido pelo juiz para avaliar a suficiência da garantia durante todo o trâmite processual, bem assim para fundamentar o decreto de falência do devedor com amparo no artigo 94, inciso 2. Direito processual civil. Processo coletivo. A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública, ACP, pedindo para que o poder público disponibilize servidores e recursos técnicos para auxiliar os pequenos agricultores a se inscreverem seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural, também chamado de CAR. A Defensoria Pública possui legitimidade ativa para propor ação civil pública com vistas a impor ao Estado o cumprimento de obrigações legais na tutela de pequenos agricultores familiares, sendo prescindível a comprovação prévia e concreta da carência dos assistidos. Processo coletivo. Não é conveniente o ajuizamento de ação civil pública apontando abusividade contratual sem que seja colacionado aos autos o único contrato, extrato, recibo de pagamento ou documento equivalente que indique acumulação indevida. No processo coletivo, as situações jurídicas discutidas são complexas
envolvendo direitos essencialmente coletivos, cuja titularidade pertence a uma coletividade, ou direitos individuais homogêneos, que envolvem a existência de um grande número de lesados. A produção da prova, nesses casos, afigura-se dificultosa, uma vez que, em muitas situações, é impossível demonstrar a lesão aos sujeitos individuais, ou mesmo inviável diante do grande número de sujeitos eventualmente lesados, sendo recorrente e válida a utilização como meio de prova da amostragem. A partir da prova de um fato ou de alguns fatos selecionados de um conjunto comum, formula-se um raciocínio indutivo no qual se pressupõe que, uma vez demonstrada determinada situação para os objetos selecionados, ela também se repetirá para os demais componentes do conjunto. Por outro lado, ou melhor dizendo, por um lado, em linha de princípio, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo com preferência a quem sustenta um fato negativo, não sendo conveniente o ajuizamento de ação civil pública apontando abusividade contratual sem que seja colacionado aos autos um único contrato, extrato, recibo de pagamento ou documento equivalente que indique a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos. Por outro lado, deveria o juízo de primeira instância ter determinado ao menos que a parte demandada colacionasse aos autos seus contratos de adesão, de modo a aferir a efetiva existência de cláusula abusiva, prevendo a acumulação de comissão de permanência com encargos narrada na exordial. Por sua vez, a própria recorrente, exercitando seu lídimo direito de defesa, poderia ter colacionado aos autos esses contratos e demais documentos que fossem úteis para a formação do convencimento do juízo, não estando a se falar de prova diabólica, verdadeiramente impossível. No informativo original, constou a seguinte frase: é inviável o ajuizamento de ação coletiva que tenha como causa de pedir a abusividade contratual, sem que seja colacionada aos autos uma única prova documental. Direito penal. Homicídio. A qualificadora da paga ou promessa de recompensa, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, do CP, também se comunica ao mandante do crime? Pergunta. Tema bastante polêmico, então atenção. A qualificadora da paga ou promessa de recompensa, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 121 do CP, é aplicada, sem dúvidas, ao executor do crime. No entanto, indaga-se, essa qualificadora também se comunica ao mandante do crime? Primeira corrente, não. A qualificadora da paga não é aplicável aos mandantes do homicídio, porque o pagamento é, para eles, a conduta que os integra no concurso de pessoas, mas não o motivo do crime. Esse é o entendimento da 5ª turma do STJ, proferido ainda agora em 2022. E a segunda corrente diz que sim, que no homicídio mercenário, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa é elementar do tipo qualificado, comunicando-se ao mandante do delito. Esse é o entendimento da 6ª turma do STJ, proferido no ano de 2018. Apesar da divergência das datas, é importante conhecer essa diferença dos entendimentos da 5ª e da 6ª turma do STJ. Tá ok? Então, seguindo com associação criminosa. Na denúncia pelo crime de associação criminosa em contexto societário, o MP deverá descrever a predisposição comum de meios para os crimes e a contínua vinculação. Para a caracterização do delito de associação criminosa inserido em contexto societário, é imprescindível que a denúncia contenha a descrição da predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados com essa finalidade, não bastando a menção da posição ou cargo ocupado pela pessoa física na empresa. Direito processual penal. Denúncia. Na denúncia pelo crime de associação criminosa em contexto societário, o Ministério Público, ou MP, deverá descrever a predisposição comum de meios para os crimes e a contínua vinculação.
Para a caracterização do delito de associação criminosa inserido em contexto societário, é imprescindível que a denúncia contenha a descrição da predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados com essa finalidade, não bastando a menção da posição ou cargo ocupada pela pessoa física na empresa. Nos crimes societários, é necessário que a denúncia contenha a discriminação mínima da conduta de cada acusado e do nexo de causalidade, sob pena de ser considerada inepta. Importante relembrar também que o nexo causal não pode ser aferido pela simples posição ocupada pela pessoa física na empresa. A imputação de responsabilidade individual exige como mínimo substrato a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal. Afinal, não se trata de responsabilizar os sujeitos pelo mero pertencimento à organização empresarial, mas pelo suposto cometimento de delitos a partir dela. É insuficiente e equivocado afirmar que o indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado aos fatos, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo, comprovação da existência de plano delituoso comum ou contribuição relevante para a ocorrência do fato criminoso. Colaboração premiada. É justificada a redução da pena do réu colaborador em patamar um pouco inferior ao que havia sido ajustado com o Ministério Público, tendo em vista que o acusado prestou declarações falsas perante o plenário do júri. Caso adaptado. Os integrantes de uma organização criminosa foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado. João, um dos membros da organização, firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, tendo ele delatado seus comparsas. Segundo o acordo firmado, João receberia como benefício a redução de sua pena em 2/3, conforme prevê o artigo 4º da Lei nº 12.850 de 2013. João foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado. Na quesitação, os jurados responderam sim para o quesito da minorante, ou seja, os jurados reconheceram que estava presente a causa de diminuição da pena prevista no artigo 4º da Lei nº 12.850 de 2013. Na sentença, o juiz, em vez de reduzir a pena em 2/3, conforme havia sido ajustado entre o Ministério Público Federal e o colaborador, reduziu apenas em metade. O magistrado fundamentou essa decisão no fato de João, o colaborador, ter prestado declarações falsas contra os dois corréus, tendo sido isso reconhecido expressamente pelos jurados. Logo, para o juiz, não se poderia aplicar o patamar máximo de redução diante dessa conduta do colaborador. O réu recorreu, alegando que o magistrado deveria ter aplicado o percentual máximo de redução, conforme havia sido ajustado entre o colaborador e o Ministério Público. O STJ não concordou. Não houve ilegalidade na diminuição da reprimenda em infração um pouco inferior à que havia sido combinada entre o colaborador e o parquet, considerando que foi apresentada motivação idônea para este fim. Tribunal do Júri. O executor do homicídio praticou o crime mediante emboscada. Para que o mandante seja responsabilizado por essa qualificadora, é necessário que os jurados sejam indagados se o mandante sabia que o executor iria escolher esse meio para o homicídio. Importante: a nulidade no quesito que não questiona os jurados sobre a ciência dos mandantes do crime em relação ao modus operandi pelos executores diretos, emboscada, já que as qualificadoras objetivas do homicídio só se comunicam entre os coautores desde que tenham ciência do fato que qualificam o crime. Tribunal do Júri. Embora seja necessária a quisitação aos jurados sobre a incidência de minorantes, a escolha do quantum de diminuição da pena cabe ao juiz sentenciante e não ao júri. As causas de aumento e as causas de diminuição de pena precisam ser reconhecidas pelos jurados para que possam ser levadas em consideração pelo juiz presidente no momento da dosimetria da pena. Assim, é necessária a quisitação aos jurados sobre as causas de aumento e de diminuição de pena, nos termos do artigo 483,
incisos 4 e 5 do Código de Processo Penal, o CPP. Vale ressaltar, contudo, que o júri não é perguntado sobre as frações de aumento ou diminuição aplicáveis às majorantes ou minorantes por ele reconhecidas, mas somente sobre a incidência das majorantes ou minorantes em si. Uma vez aplicadas estas pelos jurados, compete ao juiz-presidente eleger a fração cabível, na forma do artigo 492, inciso 1, a linha C do CPP. Assim, se o Conselho de Sentença, jurados, reconhecer a existência de causa de aumento ou de causa de diminuição de pena, a definição da fração de aumento ou de diminuição é tarefa que cabe ao juiz togado no momento da sentença. Tribunal do Júri. Se o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, TJ ou TRF, ao julgar a apelação contra a condenação do júri, reconhece nulidade na quesitação da qualificadora, bastará afastar essa qualificadora, não sendo necessária a realização de novo júri. Importante, compare com o informativo 730 do STJ. Caso hipotético. João foi denunciado por homicídio, com 2 qualificadoras, motivo torpe e emboscada. O réu foi condenado pelo júri, que reconheceu as 2 qualificadoras. João interpôs apelação. Um dos argumentos da defesa foi o de que o quesito para a qualificadora da emboscada foi mal redigido e violou o artigo 482, parágrafo único do CPP, considerando que estava muito confuso. O Tribunal de Segunda Instância concordou com o argumento da defesa neste ponto e reconheceu a existência de vício unicamente neste quesito, relacionado com a qualificadora da emboscada. Diante do reconhecimento de que havia vício neste quesito, o tribunal determinou que a qualificadora da emboscada deveria ser afastada do cálculo da pena, mantendo-se, contudo, a condenação quanto aos demais termos. A defesa não concordou, interpôs recurso especial, alegando que o tribunal deveria ter sido anulado o julgamento e determinado a realização de novo júri. O STJ não concordou com a defesa. Diversamente do que ocorre na hipótese de contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, o afastamento de qualificadora por vício de quesitação não exige a submissão dos réus a novo júri. Execução penal. Nos termos do artigo 126, parágrafo 2º da Lei de Execuções Penais, a LEP, a remissão da pena pelo estudo somente é possível quando o curso for oferecido por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim. Importante: a remissão da pena em virtude de curso profissionalizante, realizado pelo apenado na modalidade à distância, EAD, exige a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, o MEC. Direito previdenciário. Revisão de benefício previdenciário. O direito à revisão de benefício previdenciário, com fundamento no artigo 144 da Lei nº 8.213 de 91, submete-se ao prazo decadencial de 10 anos, adotando-se como termo inicial a data da vigência da medida provisória 1523, dígito 9 de 97. Caso adaptado, Regina recebe, desde 12 de dezembro de 1989, pensão por morte do INSS decorrente do falecimento de seu marido. Em 5 de julho de 2019, Regina ajuizou ação contra o INSS pedindo a revisão do benefício. A pensionista fundamentou seu pedido no artigo 144 da Lei nº 8.213 de 91. O pedido está fulminado pela decadência. Considerando que o benefício originário é anterior ao ano de 1997 e que a ação foi ajuizada em 5 de julho de 2019, verifica-se que, quando feito o pedido revisional, já havia decorrido o prazo decadencial, de 10 anos, nos termos do artigo 103 da Lei nº 8.213 de 91. Incide o prazo de decadência do artigo 103 da Lei nº 8.213 de 91, instituído pela Medida Provisória 1523, dígito 9, de 1997,
convertida na Lei nº 9.528, de 1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo ACO a contar da sua vigência, em 28 de junho de 1997. Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso informativo. Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo te ajudou, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E também comenta aí embaixo quais conteúdos, que você gostaria de ver aqui no canal, que te ajudariam na sua preparação, seja para provas, concursos, OAB ou mesmo sua vida profissional. Ou ainda até mesmo para você conhecer o ordenamento jurídico, do seu país, caso você não atue na área jurídica. Tá ok? Muito obrigada pela sua participação. Fiquem com Deus e até a próxima.